A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje nós veremos uma lição que tem como título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Lição essa de número 10, datada de 4 de dezembro de 2022. Nosso texto áureo: E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos capítulo 11, versículo 26. A nossa verdade prática, a chamada divina à restauração, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Leitura diária. Deus não deixará Israel até que se cumpra tudo o que disse a Jacó. A restauração de Israel é uma promessa de Deus. Primeiro vem a restauração nacional, o que aconteceu, e depois a espiritual. Esse é o dia em que Israel reconhecerá o Senhor Jesus como o seu Messias. Essa promessa, anunciada pelo anjo Gabriel, ainda faz se cumprir. A nova aliança envolve Israel e o mundo. A nossa lição, leitura bíblica em classe, consta de Ezequiel 37 e os versículos de 1 a 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Os ossos se juntaram, cada osso com o seu osso, e olhei, e eis que viram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espíritos. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem,
Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são todos a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estávamos cortados. Portanto, profetiza e disse-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair as vossas sepulturas, ó meu povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos poreis a vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Uma introdução preliminar aqui da nossa aula é que esta visão a respeito dos vales secos é uma das visões mais conhecidas do livro de Ezequiel. Essa imagem traz uma mensagem de restauração nacional e espiritual do povo de Israel. Na presente lição, apresentaremos o significado bíblico da visão do Vale de Ossos Secos. Também veremos a dispersão dos judeus entre as nações ao longo da história. E, finalmente, constataremos o milagre do século XX, representado no povo de Israel. É inegável que Deus operou sobre ele. Os objetivos da nossa lição é de apresentar o significado da visão do Vale dos Ossos Secos, explicar a dispersão dos judeus entre as nações e, no terceiro tópico, constatar o milagre do século XX. Aqui a visão de Ezequiel é uma declaração do poder majestoso de Deus. Seu poder majestoso se revela no sentido de Deus estar disposto a recriar, ou seja, estabelecer novamente o seu povo na terra. Ele continua a recriar novas histórias de hoje. Introdução. A lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve no Vale dos Ossos Secos descreve numa linguagem metafórica como Israel voltará a ser uma nação soberana, esquecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. Então aqui Deus vai transformar o Vale de Ossos Secos, colocando uma metáfora aqui na lição da visão de uma futura restauração de Israel. No primeiro tópico, sobre o significado do Vale dos Ossos Secos. Subtópico 1. Os ossos secos. O profeta não diz como exatamente Deus levou ao vale, mas a expressão "eu, o Senhor, me levou em espírito" se refere à maneira de como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de uma visão, como já havia acontecido antes. Ele foi conduzido em uma visão e colocado em meio de um vale cheio de ossos secos que estavam sequíssimos. Essa revelação
é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, depois que muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. O significado. 2. O significado. Nos versículos de 11 a 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética estabelece que esses ossos são toda a casa de Israel. 3. As promessas de Deus. O mesmo Deus fez as feridas, ele mesmo as ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. O mesmo Deus que advertiu o povo, ainda nos dias de Moisés, da diáspora, em caso de desobediência aos mandamentos de Javé. Prometeu trazê-lo de volta. A dispersão de Israel entre as nações é identificada com o Vale dos Ossos Secos da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a experiência do povo durante os séculos de perseguições entre as nações na diáspora. A visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, a espiritual. E uma síntese é que a restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. Segundo tópico, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Subtópico 1, as diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora aconteceu em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônios. 2. Renasce Israel. O retorno dos judeus a que se refere a profecia diz respeito à segunda diáspora, anunciada de antemão pelo Senhor. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciada no ano 70 d.C., por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel, em 27 de novembro de 1947. 3. Restauração nacional. Primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram nervos, e as carnes recobriram esses ossos, estavam, pois, o corpo pronto. A restauração de Israel, em um só dia e depois das dores de parto. Essa profecia é geralmente interpretada como sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel é o cumprimento da promessa do retorno. E uma síntese do segundo tópico é que Israel experimentou duas diásporas, ou seja, duas dispersões. A primeira aconteceu com os assírios e babilônios, e a segunda com os romanos. Terceiro tópico, sobre o milagre do século XX. Primeiro subtópico, o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje, mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí. Os ossos secos já reviveram, o corpo foi formado, mas não havia neles espírito, diz a palavra profética. É isso que falta hoje em Israel. 2. O status de Jerusalém entre as nações.
As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém. Entre outras coisas, Israel é um Estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas depois de mais de 18 séculos de diáspora, mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus em Lucas, capítulo 21, 24. 3. Restauração espiritual. Quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Palavra profética vislumbra essa promessa. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. E uma síntese é que o renascimento de Israel como nação soberana é um dos maiores milagres do século XX. Isso é uma prova da fidelidade de Deus e da veracidade da Bíblia. E uma pequena conclusão da nossa lição: nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo de Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Revisando o conteúdo. Primeira questão: o que a visão do Vale de Ossos Secos anuncia? O que a palavra profética estabelece sobre a visão de Ezequiel? Quando iniciou e terminou a segunda diáspora? Desde quando Israel voltou a ser um Estado soberano? Quando será a restauração espiritual de Israel? Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos irmãos? Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.